Olá, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o texto bizantino. Para entendermos melhor a questão bizantina, temos que entender uma questão geográfica. Então, antes de começarmos de continuarmos o vídeo, eu vou pedir que você tenha uma caneta, um caderno para anotar. E por favor, já que você tem internet, baixe este livro aqui, ó, Manual de Referência para a Crítica Textual do Novo Testamento. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, Manual para a Crítica Textual do Novo Testamento. Baixe essa gramática não, esse manual. Se possível, imprima, que ele é bem interessante. E se você imprimir, depois de imprimido, você encape ele dessa maneira aqui, ó, em cima. Porque ele trabalha, como o cara trabalha, é assim, ó. Essa parte complementa a parte de baixo. Se você porventura a pessoa colocar do lado, na hora que você abrir, um vai ficar pra cima e outro vai ficar pra baixo. Um pra cima e outro pra baixo. Eu sei porque um amigo meu baixou, fez dessa forma e ficou um pra cima e um pra baixo. Então, é curto, né? Tem mais ou menos 70 páginas. E para entendermos, precisamos entender um pouco da questão geográfica e da questão política que gerou esses termos. Né? Por exemplo, no padrão usado pelo Novo Testamento grego, Nestle Aland, como eles separam basicamente em três regiões, onde se saíram os manuscritos mais importantes, né, para eles. O alexandrino, texto alexandrino, vem do Egito, que daqui veio que saiu o Códice Sinaítico. Ocidental veio de Roma, Gália, que é a França, norte da África e Síria. E o bizantino veio da Antioquia, na Síria, e também da região de Bizâncio, né, que fica bem próximo. Se você abrir a página 39, abra na página 39 do Manual para Crítica Textual do Novo Testamento. Ele vai ter um mapa. E é interessante esse mapa, que ele mostra exatamente isso, ó. A Alexandria fica aqui no Egito, aí a Palestina aqui, a Síria, aqui onde fica a região bizantina, Atenas, Roma, né, o mar, outra cidadezinha aqui chamada Cirene, Tebas. E aí o que acontece? Logo, como era copiado à mão, digamos que eu fiz uma cópia. E essa minha cópia ela contém um erro no Mateus capítulo 1, por exemplo. Uma diferença, vamos dizer um erro. Eu omiti Isaac. Isaac. E essa minha cópia vai para o Egito. E ela é a primeira cópia do Egito. O que vai acontecer? Todas as cópias do Egito não vão ter um Isaac. Um Isaac vai sumir. Essa é a lógica. É mais ou menos a lógica da separação em textos locais, né, em divisão locais. Alguns discordam dessa abordagem, mas tomemos ela como referência para este vídeo. Então logo disso, os textos de regiões diferentes vão conter erros ou transcrições diferentes. É a base da lógica. É a lógica do texto bizantino, né, das regiões locais. Mas antes de entrarmos no propriamente, já entramos na história do texto bizantino, abra em Atos capítulo 11, verso 26, por favor. E diz assim, ó, Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Se voltarmos no capítulo 11, verso 19 até o verso 23, até o verso 26, se você fizer a leitura, depois da morte de Estevão, muitos cristãos fugiram da Palestina, que fica aqui embaixo, fugiram da Palestina e subiram para a Síria. Veja só, eles subiram para a Síria. E aqui foi formado um grupo de cristãos. E daqui é chamado também texto bizantino. Alguns também são chamados de ocidental, né, que é citado na Síria, mas na sua maioria textos bizantinos. Então temos uma igreja forte no período nesse período aqui, no período de Atos, né, que antes de Atos ter sido escrito, temos uma igreja forte nessa região. Mas para entendermos também a questão de bizantino, por que os bizantinos, o texto bizantino compõe 85% dos manuscritos, enquanto que os outros não? Vamos voltar, eu vou parar essa história e vou voltar um pouco à história da língua grega.
que eu disse na primeira aula de grego minha, alguma coisa assim. O grego clássico, ele compreende lá do ano 1000 a.C. até o ano 330 a.C. Isso é o chamado grego ático, o grego clássico. O grego clássico ele era dividido em 4 dialetos básicos: ático, jônico, eólico e dórico. E alguma outra região também falava o grego ali, em volta da Grécia, um pouco ali na Turquia, alguma coisa assim. Mas bem pouco. O mais forte foi nessa região. Em 330, 323, a Alexandre o Grande, quando ele começou suas conquistas saindo da Macedônia, unificando a Grécia com a Macedônia, conquistando o Egito, depois conquistando todo o Império Persa, que é o Oriente, e ele conquistando todo o Oriente, conquistando todo mundo conhecido, ele pegou a língua grega e levou para esse mundo. E o grego passou a ser a língua oficial e passou a ser a língua mundial. Então o que acontece? Esse movimento literário, podemos assim dizer, foi conhecido como helenismo. Né? Helenismo por causa dos gregos. O grego ele passou a ser um movimento helenista e aí todo mundo falava grego. Então nos dias de Jesus era o grego usado. Então desde 330, 323 o grego koiné passou a ser usado e ele sofreu uma simplificação. Então o que acontece? O grego ele sofreu uma simplificação com influência do ático. Né? O dialeto ático foi o que permaneceu mais forte no grego koiné. E o grego koiné ele sofreu alterações. Onde ele chegava ele foi sendo adaptado. Então é mais ou menos assim. Nós somos brasileiros. Quando vamos para os Estados Unidos ou para a Alemanha, nós continuamos a falamos a língua lá da região, de onde fomos, para onde fomos, só que a maneira nossa de se expressar continua sendo o português. Entende? Então, os traços de linguagem e de pensamento sofrem essa alteração. Né? Até o sotaque mesmo é diferente. Então, o que acontece? O grego, na região da Palestina de Jerusalém, ele era falado com um sotaque judeu. Por isso que temos muito chamado hebraísmo no Novo Testamento. Só que o grego koiné, o período do grego koiné, ele compreende do ano 330 a.C. até 330 d.C. O que aconteceu em 330 d.C.? O Império Romano começou a se desfazer no Ocidente. Ele começou a ter problema de invasão bárbara por aí. Começa a se ver essa história toda, que aí você pode ver em outra região, né? Em outro vídeo, em outro site, em uma pesquisa básica. E o grego koiné, ele deixou de ser falado nessa região, só que em Constantinopla, que é onde hoje eu acho que é a chamada Turquia, em Constantinopla, o grego ele continuou a ser usado, né? Nessa região aqui da Ásia Menor, em Constantinopla, ele continuou a ser falado. Síria, Antioquia, Ásia Menor. Na região do Egito, até o século III, século IV, o grego tinha deixado de ser falado. Na região de Roma, século III, século IV, o grego deixou de ser falado. No norte da África deixou de ser falado e passou a ser usado o idioma local. Né? O idioma local sobrepôs o grego, que era a língua universal. Então veja que interessante. Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma Bíblia, né? Eu tenho minhas Bíblias. A Bíblia que eu uso, ela vai se desfazer muito mais rápido do que outra Bíblia que eu quase não uso. A minha esposa aqui, ela tem Bíblias, ela é literalmente uma destruidora de Bíblias, não é Inquisição, mas é destruidora de Bíblias. E ela tem Bíblias assim que só tá o pó da gaita. Por quê? Porque usou muito, leu muito, estudou muito. Logo essa Bíblia ela amarela mais rápido, ela suja mais rápido, ela... Com isso. E as Bíblias que a gente quase não usa, o que acontece? Elas permanecem praticamente intactas. Eu tenho Bíblia de 1970, intacta, nova em folha. Bíblia de 1955 em um ótimo estado. Eu tenho um dicionário de 1900, ótimo estado. Entende? Então, os livros que a gente usa pouco, os livros que ficam na estante, eles duram mais. E os livros que a gente usa, eles duram menos. É a lógica. Então, o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, o Códice Sinaítico. Códice Sinaítico, mosteiro que ficava no Egito. Até me fugiu o nome do mosteiro agora. Santa Catarina. E o que acontece? O Códice Sinaítico, como o grego não era mais usado no período em que ele foi escrito, permaneceu um pouco guardado e logo como não foi usado, o grego deixou de ser falado. O que aconteceu? Eles guardaram ele. Por isso que aguentou 1700 anos. Né? E temos ele até hoje. Ele logo foi para lá. Né? Ficou guardado. E enquanto na região bizantina,
o grego continuou a ser usado. Né? Ele deixou de ser o grego koiné, mas é chamado de grego bizantino ou grego medieval, que foi do período 330 até o ano de 1450, 450, 1500. Então o que acontece? Nessa região bizantina, o grego continua a ser usado, o Novo Testamento continua a ser copiado e recopiado em língua grega, né, que é também chamado grego eclesiástico, alguma coisa assim. E aí surgiu a maior parte dos Novos Testamentos, a maior parte dos manuscritos do Novo Testamento, porque a transmissão lá ele continuou trabalhando. E na região de Roma, Egito, deixou de ser falado. Isso já repeti várias vezes. Aí, falei, beleza, eu vou olhar no Novo Testamento aqui quais são os manuscritos mais importantes, né, os mais antigos, que trazem alguma leitura bizantina ou que são considerados como bizantinos. Né? E existe um negócio chamado uncial e minúsculo. O que é um uncial? Uncial imagine o nosso alfabeto, ele tem a letra minúscula e a letra maiúscula. Uncial é a letra maiúscula no grego, é as letras maiúsculas do grego, e minúsculo é as letras minúsculas. Né? Até o século XI as letras maiúsculas elas eram usadas. Eu vou pegar aqui vou pegar aqui o Códice Vaticano. Né? Vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Peguei o link. Tá vendo? Aqui. Peguei a certeza. Tá vendo? O grego uncial ele era escrito direto. Não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha espaço. Quando você conhece a língua, você consegue ler bem. Não é tão difícil assim quanto aparenta ser. Só que ele era contínuo, era um grego contínuo. A partir do século XI, século X, século XI, a escrita uncial ela deixa de ser usada e ela passa a ser usada a letra minúscula, que é a letra que a gente usa nos Novos Testamentos modernos. Eu falei, vou olhar um pouco no Novo Testamento grego, quarta edição revisada, né? Quarta edição, quais são os manuscritos mais importantes do bizantino. E um é o alexandrino, século V, ele contém evangelhos, atos, católicas, que é Tiago, tal, católicas, paulinas, revelações. E 107, século VIII, contém apenas evangelhos. Códice ômega, 045, século VIII, apenas atos. Códice F09, século VI, apenas evangelhos. G011, século IX, evangelhos. H013, século IX, evangelhos. K, H é o ETA, né? K ou K018, século V, católicas e paulinas. O Códice Lambda 020, século IX, atos, católicas, paulinas. O Ni 022, século VI, evangelhos. O Ômicron 023, século VI, evangelhos. O Códice P, né, aqui está P 024, século VI, evangelhos. P 025, século IX, atos, católicas, paulinas e revelação, apocalipse. Q 026, século V, evangelhos. Sigma 042, século VI, evangelhos. 046, século X, revelações. Esses são os maiúsculos, né, as letras maiúsculas que são mais antigas, são os códices mais antigos. Eles trazem eles são tratados como bizantinos porque eles trazem leituras bizantinas. Logo, depois do século XI, a maioria dos manuscritos são minúsculos, porque só na região de Bizâncio que se falava o grego. Tanto que a partir deles, dos manuscritos dessa região, que o Zanes C. Rodrigues, né, Zanes C. Rodrigues e o amigo dele, né, Arthur Fastard, fizeram o Novo Testamento interlinear, né, como já inteirei. E a partir de textos bizantinos é que surgiu o texto recebido, né, que foi a base do texto recebido. Isso eu já falei num vídeo anterior. Esse é um vídeo em complementação aqui. Então, basicamente essa, vamos poder assim dizer, a explicação. Por que a maioria dos manuscritos são bizantinos? E por que eles são mais novos? Né? Por que a massa desses manuscritos são mais novos? Porque eles foram usados. Então, logo as cópias mais antigas são destruídas e elas se desfazem mais rápido e elas são recopiadas mais. Por isso que temos mais manuscritos dessa região de Bizâncio, da Síria, da Antioquia. E menos
da região do Egito, menos da região de Roma, menos da região do norte da África. E por aí fica, né? Por aí eu vou finalizar o vídeo por essa parte, porque é essa basicamente a explicação. Essa história, espero que tenha ficado bom o vídeo. Se ficou, curta e compartilhe, né? Como todo cara de Facebook faz, né? De YouTube faz. E é isso aí. Fiquem com Deus.